Porção semanal Vaigash, Torá Capa Azul, está na página 131. Gênesis 44, a partir do verso 18, que diz assim: Chegou-se-lhe Judá e disse: Rogo, meu Senhor, que fale teu servo uma palavra na presença de meu Senhor, e não se acenda tua ira contra o teu servo, porque tu és igual ao faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tendes pai ou irmão? E dissemos a meu Senhor: Temos pai velho e filho da velhice, pequeno, e seu irmão morreu, e ficou somente ele, de sua mãe, e seu pai o amou. E disseste a teus servos: Fazei-o descer a mim, e porei os olhos sobre ele. E dissemos a meu Senhor: Não poderá o moço deixar a seu pai, e se deixar a seu pai, morrerá. E disseste a teus servos: Se não descer vosso irmão menor convosco, não tornareis a ver meu rosto. E foi quando subimos a teu servo, meu pai, e anunciamo-lhe as palavras de meu Senhor. E disse nosso pai: Voltai, comprai para nós um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer. Se vier nosso irmão menor conosco, desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem se nosso irmão menor não está conosco. E disse teu servo, meu pai, a nós: Vós sabeis que 2 filhos deu à luz minha mulher, e saiu um de perto de mim. E eu disse: Certamente ele foi devorado, e não o vi até aqui. E tomareis também este de perto de mim, e se lhe acontecer algum desastre, fareis descer minha velhice com tristeza à sepultura. E agora, como irei a teu servo, meu pai, se o mancebo não está conosco, e sua alma está ligada à alma dele? E acontecerá que, vendo que não está o mancebo, morrerá, e farão descer teus servos a velhice de teu servo, nosso pai, com angústia à sepultura. Pois teu servo se deu por fiador do moço para com meu pai, dizendo: Se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora fique, rogo, teu servo em lugar do moço, como escravo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos, porque como subirei a meu pai se o moço não está comigo? Quizá veja o mal que acontecerá a meu pai. E não pôde José conter-se diante de todos os que estavam de pé perto dele, e exclamou: Fazei a todos sair de perto de mim. E não ficou homem com ele ao dar-se a reconhecer José a seus irmãos. E levantou sua voz em choro, e escutou todo o Egito, e escutou a casa do faraó. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Ainda vive meu pai? E puderam seus irmãos responder-lhe, pois ficaram perturbados diante dele. Até aqui está bom. Alguém lembra dos escritos do Midrash em relação a essa história? Vamos ver o seguinte. Nós já tínhamos visto um pouco semana passada e anterior em relação ao sentimento. Falamos bastante em relação a sentimento, promessas. O exemplo quando foi contado aquele sonho, quando Jacó
ele recebeu, aqui trouxe de volta o assunto, quando ele pega aquela roupa toda cheia do sangue, ele diz que ele estava morto junto com o filho, até relatou aqui de novo, mas de repente ele levanta a voz e fala: mas José está vivo, tá? Só que esse período, e José está vivo, você pensa que aconteceu em quanto tempo? Passaram-se 22 anos. Tá? A gente fica brigando aí por causa de 1, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos. Passaram-se 22 anos. E vamos lembrar o seguinte: e nesse período de tempo, o que aconteceu por um lado? Não dá para dizer que o Espírito de Deus o deixou, mas houve um bloqueio, não era mais a mesma coisa a vivência, porque agora entra o que a gente veio falando na semana passada, na sexta, e ontem a gente comentou também. A ação emocional, ela gera um bloqueio, tá? Na nossa alma. Então, que tipo de bloqueio? A luz do Eterno, ela desce, ela vem descendo os caminhos, e aqui, se fosse pensar em nível de Kabbalah, você teria que ter um pouquinho mais de conhecimento em relação ao fluxo de cada sefirá, até que desça o seu ponto final. Por outro lado, a questão emocional, ela vai interceptar, e na hora que vai interceptar este sinal, é como, vamos usar um exemplo, uma imagem, né? Todo mundo sabe muito bem quando uma pessoa tem que fazer uma cirurgia no coração, porque aquele canal, a artéria, ela ficou cheia de gordura, né? E o sangue, ao invés de passar com toda a liberdade, ele vai ficando espremido, né? Vai ficando, o fluxo fica menor. Tem sangue que circula pelo corpo? Tem, só que o fluxo é menor. Então, a medicina vai lá e faz aquela limpeza dentro da artéria para voltar. Um outro exemplo, agora bem mais imundo, não deveria nem falar desse exemplo, mas é uma coisa no dia a dia na casa de vocês. De tempo em tempo, vocês precisam limpar a caixa de gordura, tá? E aqui é um problema, né? Porque quem gosta de limpar a caixa de gordura? Ninguém gosta, por causa do mau cheiro. E essa gordura acumulada, ela vai entupindo inclusive o encanamento, e às vezes na pia da tua casa, você está lavando louça, a água não está escoando mais. Tal é o nível de entupimento que tem ali, tá? Não sobra outra coisa senão ir lá, colocar literalmente a mão na massa e fazer a limpeza. E é isso que deve acontecer. Então, que limpeza é essa? A limpeza a limpeza da caixa de gordura é bem o que nós somos. Nós vamos ajuntando gordura. Por que ajunta gordura? Por aquilo que você come. A comida que você faz, a forma como você coloca os dejetos que vai passando ali, por isso que chama caixa de gordura. Ela vai, você nem percebe, mas ao longo do tempo, olha que aquilo que você comeu, a limpeza que você faz, ela vai, óleo, vai juntando tudo ali e vira aquela crosta. Você nem percebe, porque depois que você arrumou a cozinha, tá tudo bonitinho, limpou o chão, passou o pano no armário, tá tudo cheiroso, bonitinho. Ninguém percebe que dali até aquele esgoto tem toda uma crosta que foi sendo acumulada dia após dia.
Por dentro da gente é assim que acontece. O tempo vai passando e você não vai percebendo que as experiências que você vai tendo no dia a dia, você faz aquela limpeza, uma limpeza bem básica, como cada um faz a sua limpeza na sua casa, e nem percebe que está juntando gordura, até que chega um momento que o mau cheiro começa a aparecer, e aí você começa a perceber que tem coisa errada, e talvez isso aí demore alguns anos, talvez nem tantos anos. A verdade é que, da mesma forma que causa um incômodo na sua cozinha, ou um incômodo na artéria, como eu disse, sobre o coração, sobre o sangue, essas coisas, a verdade é que, se não houver um tratamento ali, você vai ficar sem encanamento na sua casa, e você já percebeu o quanto é difícil não usar uma pia na sua casa. Ou no exame da artéria, você pode morrer, que vai dar um entupimento ali, não vai passar nada, não vai subir sangue depois para o teu cérebro, o cérebro 7 minutos sem irrigação, morreu. Então, e se volta a seguir, o cérebro, na onde faltou a irrigação, ele vai ficar defeituoso, você vai ter um problema para o resto da tua vida. O que acontece com a grande maioria das pessoas quando não resolvem problemas? É como se o cérebro dela ficasse com menos sangue e as áreas afetadas começam a apresentar defeitos que não se corrigem mais. Determinados problemas no trato emocional, emoção, está aí uma coisa extremamente importante, mas extremamente ignorado, porque as pessoas costumam falar: não, está tudo bem comigo, eu não lembro mais disso, sabe, isso é passado, isso já aconteceu, eu não penso mais nisso. Mas você não tem noção o tanto que aquilo afetou. Agora vamos voltar para este cenário. Em relação ao que a gente vem falando, ontem, por exemplo, nós falamos capítulo 6 de Pirkei Avot, na Mishnah 2, quando diz que ai dos seres humanos que por causa deles a Torá do Eterno tem sido humilhada. Então nós citamos bastante exemplos falando em relação como essas coisas acontecem, principalmente nos dias de hoje também. Hoje as pessoas nem dão bola, porque essas coisas de Torá não faz parte da grande maioria de pessoas. Mas o fato de não fazer parte da grande maioria das pessoas não significa que o tipo de estratégia que Deus estabeleceu neste mundo mudou. A mesma coisa ocorre no conhecimento que os religiosos têm. Eles falam assim, e você já deve ter falado isso muitas vezes: Deus me entende, Deus sabe por que eu não fiz isso, Deus sabe por que eu não tenho buscado com tanto mais garra e força, Deus sabe por que eu não leio a sua palavra, Deus sabe por que eu não estudo determinadas coisas, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Estou cansado de ouvir essas coisas. Pessoas em outras religiões, enquanto um estuda demais, outro estudam de menos. Vale lembrar, eu tinha comentado um texto daquele homem que anos passados, ele ia cometer um adultério, porque a mulher, a Lu, ainda achou esse vídeo e postou aí para a gente ver, né? Eu tinha comentado, não sei se foi coincidência ou se você procurou, mas foi coincidência. Eu tinha falado dias atrás, ela achou o vídeo, colocou lá para a gente ver. Então o homem pega o texto que fala: vai, pegue a mulher e adultera com ela. A mulher, na igreja dele lá, tinha tido um sonho, conta para o marido dela, que ela tinha que ter um caso com o pastor e gerar um filho com ele.
O marido achou muito estranho, mas vendo a revelação da esposa dele, conhecendo a mulher, ficou convencido que o negócio estava certo. E aí foram falar com o líder lá daquela igreja, e ele se viu numa situação difícil, e não sei como a reportagem descobriu isso, porque estava ali gravando a reportagem, e o repórter perguntando para ele, e você vê no rosto dele, havia sinceridade no coração dele, né? Não tinha dolo, entendeu? E aí ele fala, nossa, nós colocamos o povo para orar, isso é uma coisa terrível que acontece comigo, vai ser muito difícil, porque eu tenho a minha esposa, como que eu posso pegar a mulher de um outro homem, e foi explicando. E o repórter então perguntou para ele, mas como se dá essas coisas? Aí ele falou, está aqui na Bíblia. Quando ele abre, o repórter do outro lado da mesa olha o texto e fala, o senhor tem certeza que está escrito isso aí? Ele, claro, está aqui, ó. Ele falou, o senhor me dá licença, deixa eu dar uma olhadinha. Quando ele pegou a Bíblia, olhou e mostrou para o homem, olha aqui, essa palavra é isso aqui mesmo? Não tem um acentozinho aí nesse U? Então isso é regra gramatical do português, a língua oficial do lugar onde você vive. E aí o homem ficou mudo, engole em seco, é vergonhoso. E aí o repórter fala, aqui está escrito adultera com ela, ó, pegue a mulher e adultere com ela, ou pegue a mulher adúltera. Uma coisa é pegar a mulher e adulterar com ela, outra coisa é pegar a mulher adúltera. Pegar a mulher adúltera é pegar a mulher que cometeu um adultério, e pegar uma mulher e adultera com ela é cometer um adultério com ela, por causa de um acento na regra gramatical. Quantas pessoas ao longo desse tempo aí você ouve as pessoas que estão estudando a Bíblia, porque a Bíblia contém a Torá. A Bíblia do Eterno, literalmente, é Velho Testamento. A Bíblia, de forma geral, que se recebe hoje, é Nova Aliança com Velha Aliança. Só que tecnicamente você sabe que não existe nova aliança mantendo de pé uma velha aliança. Porque se é nova, como pode ter? Como que você pode chegar nessa pista aqui e falar, esta é a velha Dom Pedro, e agora ela tem a nova Dom Pedro? Mas não dá. Quem lembra Dom Pedro como era antes? Uma pista só. Aquilo é a velha. Aonde está essa velha? Substituída pela nova. A nova mostra a velha? Não tem como. Se você está andando na nova, não tem como você andar na velha. Se você está na velha, não tem como você estar na nova. E aí muitas pessoas dizem assim, não, eu não gosto de ler. Eu não leio, eu gosto só de ouvir. Eu não leio nada. Mas como que um dirigente de uma igreja, de um grupo, de uma comunidade, ele pode dirigir alguma coisa se ele não lê, se ele não estuda? E aí são vários e vários erros. E ontem nós vimos, entre aspas, essa reclamação e constatação do Eterno, quando ele diz, ai dos seres humanos. Agora ele não está falando de judeu. Ai dos seres humanos que têm permitido que a minha Torá seja humilhada. Por que a Torá do Eterno tem sido humilhada? Ora, aquilo que a reportagem fez, aquele homem causou um escândalo, por causa de um acento gráfico, que você aprende na escola, tá? A questão de se estudar a Torá, você não precisa ser culto ao extremo, como diz Maimônides,
ele que foi um grande erudito, um homem muito sábio, tá? Mas ele dizia assim: uma pessoa, se não tem condições de conhecer todas as coisas, os mandamentos e cumprir, que ele, durante a vida dele, se ele conseguiu se aperfeiçoar em um e passou a vida inteira naquele um, pelo menos ele foi fiel naquilo. No outro momento também é dito, o mesmo diz, que se um não judeu entrar para o estudo da Torá e estudar diligentemente, com o coração cheio de intenção do Eterno, o Eterno o ajudará, e este pode se tornar maior que um judeu nativo. Hoje você encontra muitos judeus, grupos que falam que Bnei Noach não existe. Como não existe Bnei Noach? Se as demais nações, pela prática do Eterno, o judeu cumpre 613 mandamentos, mas o Bnei Noach cumpre 7 mandamentos e os derivados dele. O Eterno deixou claro que todo aquele que é estrangeiro, ele tem o direito de associar a Torá do Eterno, mas mantendo os 7 mandamentos. E quem mantém os 7 mandamentos do Eterno não vai envergonhar a Torá do Eterno, porque dos 7 mandamentos e seus derivados, ele vai ganhando cada vez mais conhecimento de Deus, a sua luz vai enchendo, vai esclarecendo, os olhos vão sendo abertos, daqui a pouco ele vai entrando, e muitas coisas que é apenas para o judeu, ele também pode cumprir, mas tem coisas que ele não deve cumprir, porque é apenas para o judeu, tá? O sábado, por exemplo, o Bnei Noach, como nós somos, não tem que cumprir o sábado da forma que o judeu cumpre, porque isso é para o judeu, e nós não somos judeus literalmente. Não vai fazer bem, vai ter coisas que não tem sentido. Algumas orações, bênção que se declara, se Deus não mandou a gente fazer aquilo, para que nós vamos declarar o mandamento que tu nos disseste? Ué, se não foi para nós aquele mandamento, como que você vai ministrar uma bênção dizendo conforme o mandamento que você nos deu, se ele não deu esse mandamento para nós? Então são erros que a gente pode ter cometido, mas são erros que a gente tem que ir corrigindo. Ok, vamos pensar aqui, porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com aquilo que é a humilhação que o mundo expõe à Torá. Você vê, antigamente tinha um programa que fala de ocultismo, e ia lá no programa, eu não vou citar o nome, tá? Mas é um padre aí muito famoso, que ele se especializou em área de parapsicologia, tá? Muitos assuntos que fala dessa área, a explicação dele, a origem está lá no judaísmo, mas nunca nesses programas, quando ia esse tipo de pessoa, nunca foi mencionado sequer como que a origem daquelas coisas, ou a explicação correta, vem da Torá. Nunca se fala Torá. E a parapsicologia, ela acabou virando um estudo paralelo, como que totalmente só deles. Tá certo? Alguém sabe o que é parapsicologia? Não confunda parapsicologia com psicologia. Psicologia é uma coisa, parapsicologia é outras coisas. Parapsicologia são exemplo. A pessoa reclama que na casa dela, todo dia à noite, uma porta abre sozinha. Alguém vai lá e fala: isso daqui é um espírito do passado, tal. O paranormal. O outro vai lá e entra lá e diz: não, eu estou vendo, estou sentindo que aqui acontece isso, pá. Então, entra técnicas, entra misticismo, entra um monte de coisa.
Mas a Torá explica essas coisas, dá delineamento para poder dar, e por outro lado ela também dá uma ordem para não mexer com assuntos assim. Quem mexe com assuntos assim, ele vai se ligar a uma classe existente que as pessoas de uma forma geral nem têm noção, como nós falamos ontem. Eu nem quis gravar a aula de ontem, justamente para não publicar, não falar essas coisas, não causar confusão na cabeça de muitas pessoas. Mas quem estava aqui ontem ouviu. Então esse monte de coisa que as pessoas estão se ligando, estão criando uma outra realidade, um outro governo que vai ocupando lugar nas pessoas, tomando conta da direção dessas pessoas, uma direção mental, do intelecto da pessoa, onde aí deveria receber a luz, Neshama, iria ter o domínio nessa pessoa, no seu intelecto, através da parte da alma dela chamada Ruach. Mas aí não tem condições. Então essa pessoa, ela passa a viver aqui na terra, dizendo que conhece Deus, porque ela vai falar no sentido de livro que leu, daquelas coisas que viram, mas de Deus propriamente dito, ela não tem condições de falar, porque esta área da alma dela, Ruach, está totalmente ocupada por outros comprometimentos. Ela se vê, ela acha que está perto de Deus, mas ela está afastada das coisas de Deus. As pessoas de uma forma geral no mundo, elas estão nessas condições, elas estão afastadas. E aí, elas têm as suas próprias explicações. Agora, como que essas pessoas se afastaram dessa forma? Porque quiseram? Aí entra o exemplo que eu dei no início. São gorduras que vai entupindo as artérias, ou conforme, porque é aquilo que se come, né? Eu dei o exemplo, aquilo que a gente come não é que faz, que garante o entupimento de uma caixa de gordura. Então, aquilo que você come no seu dia a dia, desde o teu nascimento, as experiências que vai tendo, as experiências emocionais, essa construção, isso vai impedindo que a luz do Eterno te revele a verdade. E você acha que você está com Deus porque você tem contato com diversas religiões, porque muitos passaram por diversas religiões, leram bastante coisa, se sujaram, entupiram-se por dentro, impedindo que a verdadeira luz de Deus venha e passe. Começa a passar um filete de luz só. Portanto, o comportamento das pessoas fica sendo mal por mal, fica raiva no coração. E o que as pessoas não têm noção é que justamente esses efeitos emocionais, eles abrem a porta justamente para que a pessoa passe a ter controle. Eu vou usar o termo demoníaco, porque nem sempre é demoníaco. Agora, quem que admite? Você já viu uma pessoa irada? Já, né? Sabe que os sábios declaram? Que na hora que o dia que eu ficar irado, que Deus o permita, não olhe na minha cara, senão eu te pego. Não olhe na minha cara, porque os sábios dizem, nós não devemos olhar para o rosto de uma pessoa irada, porque ali naquele momento o mal está ali, e se você olha, ele vai fazer contato com você, e vai pegar você também. Bem lá no passado, há muitos anos atrás, nós não conhecíamos judaísmo, não é verdade? Alguém lembra qual é a orientação que nós tínhamos aqui, naquela época, como igreja evangélica, nesse sentido? O que deveríamos fazer depois de uma explosão?
Se vocês não lembram, vocês não têm feito. Se vocês não têm feito, vocês estão se abrindo a estas entidades. Ah, mas eu vou na igreja, eu vou naquele lá. Você pode vir, pode sentar, mas vai ficar endemoniado do mesmo jeito. Ah, mas eu dou meus dízimos, eu dou minha oferta, eu faço de sedacá, e daí? Vai ajudar? Vai. Se eu for falar nesse assunto, já vai entrar para uma área que aí foge o escopo. Dá para perceber que vocês devem estar contaminados? Porque não fazem aquilo que foi dado um dia como orientação. Ora, explodiu. O sangue está fervendo, está quente. O que eu falar? Vou repetir para vocês, vamos ver se alguém lembra. Na hora que acalmar, depois de uma meia hora, 2 horas, quando acalma, o que tem que fazer? Era para ir, na época a gente falava, vai a Deus, vá ao Eterno, exponha o momento, diga a Ele, aconteceu assim, 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 e o meu emocional fez o quê? Explodiu. E se havia aqui perto alguém que eu não enxergava, porque ele não é físico, logo é espiritual, e na hora que abriu esse sinal em mim, o que ele fez? Tocou em mim, marcou, deixou o lugar dele. Ele não precisa fazer nada na hora, mas depois ele ganhou ali o quê? Um direito legal, e ele vai poder agir. Depois de quanto tempo? Poderia ser 22 anos depois? Olha, vocês brincam aqui. Olha, não vou nem falar de brincadeira, vou falar sério. Perguntei para o Neco quando chegou aí, semana passada, Shabat passado, você ficou em tal e tal lugar? O que você me respondeu? Estou tentando lembrar por que eu não consegui vir. Acho que não conseguiu lembrar até agora. Lembrou? Ficou aí. Agora, você teve dificuldade para lembrar de 7 dias atrás. Alguém que vai lembrar de 15 dias atrás? 1 ano atrás? 22 anos atrás? 10 anos atrás? Mas determinadas coisas que a pessoa falou e te machucou e é do teu interesse, você fala, um dia você me disse isso. Aí você guardou. Se você guardou, você alimenta esse mal. Isso é alimento para shed. É alimento para demônios. Em que momento eles podem usar na tua vida? Diversas coisas. E uma das principais, bloquear na tua vida o conhecimento sobre as coisas de Deus. É muito fácil a pessoa falar assim, olha, eu não busco a Deus tanto, porque eu estou trabalhando. Alguém vai falar que isso é mentira? Uma pessoa que está trabalhando, ela não tem que tomar conta do local de trabalho dela? Mas mesmo alguém que está trabalhando e que sente aquela alegria com Deus, quando ele chega em casa, ele vai se renovar no momento que ele vai e senta e fica com Deus. Mas é assim que as pessoas agem? Se a gente, eu não quero expor ninguém aqui, mas se a gente for falar literalmente, alguém aqui tem tido essa experiência de ter o descanso em buscar a Deus? A grande maioria, se não todos, vão falar, sabe por quê? Não tem. Por que não tem? Porque sequer a gente ganhou a confiança e a prática para usar o ritmo de noite, que seria 1 hora que pudéssemos ficar com Deus. Não faz. Estes seres, que você nem fica sabendo que eles estão agindo em você, eles te trazem cansaço, preguiça,
eles afastam você do conhecimento de Deus. Já naquela época eu dizia, eles não precisam tirar você da igreja, porque a igreja em si é um prédio. Essa ideia de não estar naquele prédio, naquela igreja, isso vale para as pessoas que estão dentro da igreja, que usam de lachão hará e ficam falando, mas fulano não aparece aqui, fulano não vem. Isso é ciúme, isso é inveja. Se uma pessoa vem, chega depois de tanto tempo, faz tal coisa, não é justo que Deus tenha dado tal coisa para ela. Imagina, um fulano não aparecia naqueles cultos 2, 3, 4 meses. E você poderia estar aí fielmente, e na luta, como se diz. Aí dali 3 meses uma pessoa chega com um carro novo, zerinho, e fala, olha como Deus me abençoou. Aí todo mundo aquele sorriso amarelinho, falou, que bem, glória a Deus, nas alturas. E depois lá no coração, ou entre os amiguinhos, fala assim, poxa Deus, é justo? Essa pessoa não vem te buscar, sabe-se lá o que está fazendo, e Deus a abençoou, e eu estando aqui. Seu comportamento correto é alguém que está entendendo as coisas do eterno. Mas isso foi lá no tempo de cristão, tá? E você acha que agora no judaísmo mudou alguma coisa nas pessoas? Mudou o raciocínio? Esses ensinos judaicos, eles aprofundaram o conhecimento, tirou determinados erros que tínhamos e aprofundou o conhecimento. Alguém me perguntou tempos atrás, agora que você passou para o judaísmo, significa que não tem libertação mais? As pessoas acham que judaísmo não fala de libertação, que não tem libertação, que não lida contra os demônios. Eu posso falar uma coisa, antes eu achei que eu soubesse alguma coisa, verdadeiramente eu estou começando a aprender. Eu era conhecido aí, ou seja, sou até conhecido por aí como alguém que tem domínio sobre libertação, porque são muitos anos. E agora eu estou aprendendo algumas coisas. A minha dificuldade até então era, eu quero entender como que o Eterno ensinou essas coisas dentro do judaísmo. Você ia falar alguma coisa? As pessoas acham o quê? Isso, acha que é atrasado. E além disso, as pessoas nem sabem o que é judaísmo. Eu já vi gente achando que judaísmo é islamismo. Então, a gente falou para mim já que se eu estiver matando a pessoa na rua lá para fazer aceitar. Não busca saber. E quando você fala, eles acham que sabe o judaísmo. Não tem um grupo chamado Hamas do islamismo? É violência, e eles não usam violência, está bem dentro do nome que eles cabem, violência. A mesma raiz que vem da palavra que é fúria, ema, fúria, e é categoria de shedding. Então, voltando para deixar claro, a pessoa naquela época a gente ensinava, assentou, ficou mais calmo, então abre o teu coração, converse com o Eterno, faça a confissão da explosão, dos palavrões que falaram, das coisas anti-Torá que falaram. E assim deixa claro que se alguém esteve ali perto, que você não permitia que tocasse em você. Tá bom. Aí muitas pessoas não mudam o comportamento.
Se ela não muda comportamento, aqueles seres vão simplesmente obedecer a voz que você falou? Claro que não. O que impede a ação de Shade na tua vida é a mudança de comportamento, é você ter a associação com Deus. Associação com Deus é você estar sentado aqui no Shabat, não. Associação com Deus é você tomar cuidado com a tua caixa de gordura, é não entupir os teus encanamentos por dentro, para que a luz do Eterno que vem fluindo, que desce, ela tenha alcance em você e possa te iluminar. Agora voltando àquilo que a gente falou sobre Jacó. Jacó recebe a roupa de José, era um engodo, era uma enganação, era uma farsa, porque José não tinha morrido. Mas os irmãos não fizeram isso? Fizeram. E eles se arrependeram em seguida? Quando eles viram o sofrimento do pai, nosso coração deles ficaram destruídos. O que nós fizemos com o nosso pai? A gente faz as coisas sem pensar. Nós não pensamos nas consequências. E somos tão covardes que nós não temos coragem de assumir que o estado que nós estamos não é culpa de Deus. É minha culpa, é tua culpa. Ah, mas eu não estou casado. A culpa é de Deus? Se você não tem capacidade de se abrir para você mesmo. Tem gente que não consegue se amar a si mesmo. Para que você quer ter um marido ou uma esposa e ainda gerar filho? Para trazer mais sofrimento às pessoas? Então vá se tratar. Vai tirar as gorduras que estão dentro de você. Vai limpar a artéria do coração. Vai receber primeiro o bom fluxo do Eterno. Larga de ser maldoso. Ignorante, maldoso, tem raiva no coração. Não adianta ser um docinho não, gente. Estou cansado de ver gente que é um docinho, a voz é mansa, mas por dentro é um monstro. A pessoa não vive no presente, ela vive amargurada. Amargura também é porta para demônio. As pessoas gostam de se enganar. Ah, eu quero estar na igreja. Por que você acha que as igrejas evangélicas, católicas, etc, está sempre cheio de festa? Porque enquanto você está no meio da festa, há uma falsa comunhão. Há muito tempo atrás, já comentei isso com vocês, há um livro de psicologia famoso, do Erich Fromm, que chama A Arte de Amar. E ali ele começa a tratar com assuntos religiosos, que foi a saída do paraíso de Adão e Eva, e vai explicando como que é o amor que nos liga ao centro de todas as coisas. Isso é uma linguagem estritamente psicológica. E aí ele dizia o quê? Por que você acha que existe a cultura? Por que a prefeitura de uma cidade, ela precisa manter praças de atividade física, precisa ter um shopping que tem teatro, que tem cinema? Por que na hora que você vai ver um filme, ou você está numa festinha entre família, você não percebe, mas emocionalmente você tem, é como se você tivesse voltado para um lugar de segurança? Por que você acha que os adolescentes, quando estão juntos na rua, quer brigar e bate em pessoas? E quando ele está sozinho, ele é um patinho, ele se esconde, até da sombra dele. Porque enquanto está junto, isso é o ensino religioso, que é verdadeiro. A oração feita dentro da sinagoga, ela é recebida mais rápida no céu do que a tua oração na tua casa. Os sábios da Torá que falam isso. Por quê? Porque eles querem proteger o lugar de reunião? Claro que não é isso.
Alguém sabe a resposta? Pode dar uma resposta hoje que a física quântica explica? Qual é a resposta da física quântica hoje? Ora, se tem somente você falando, não vamos nem usar o termo Deus, vamos usar o termo genérico, ó universo, estou passando por dificuldade financeira, crie uma oportunidade e traga para mim, é a famosa lei da atração. Se a pessoa cria essa atração com toda a intenção forte, mas ela é uma voz sozinha, vai dar certo? Dá. Agora imagina 10 vozes. Por que num grupo judaico, para fazer uma reunião, você precisa no mínimo 10 pessoas? Por causa disso, porque você está favorecendo a abertura, vamos usar um nome genérico, abertura de portal. Cria um fluxo para que a tua oração passe. A gente vai para a cidade, aqui nas ruas de Campinas, tem lá a placa lá, esta faixa exclusiva preferencialmente para ônibus, ou seja, você deve andar nela só para fazer a conversão à direita. Se você não vai virar ali na frente à direita, deixa aquela faixa para o ônibus. Por quê? Porque no carro cabe 5 pessoas, no ônibus cabe 50 sentado, 100 em pé. Quem que tem que ter, que precisa chegar rápido? Você sozinho no teu carro ou um outro carro com 100 pessoas? E pelo tamanho? É exemplo. E nesse sentido, porque tem esses corredores, quem que vai chegar na frente? Você com o teu carro ou o ônibus que é 3 vezes o tamanho do teu carro? É o ônibus. Quando tem o corredor aberto. O corredor aberto é justamente quanto mais as pessoas estão reunidas e no mesmo mover, no famoso nome, num só espírito, com os corações dirigidos para aquela ação. Vocês já viram aí que, mesmo aqui entre nós, vocês já viram que tinha pessoas que, se perguntar para ela, não vai saber te responder por que faz isso. Por que algumas pessoas, quando estão louvando, ou estão cantando, ou estão orando a Deus, de olho fechado, de pé, ou mesmo sentado, ela faz assim? Não vou explicar, só estou dando. Vocês não têm ideia o que significa a palma da mão. O segredo que o judaísmo revela sobre o que é a palma da mão. E a quantidade de demônios que ocupam a palma da mão. Quando não éramos do judaísmo, o Eterno durante muitos anos não nos ensinou que em janeiro deveríamos receber a unção na palma das mãos? Do que Ele estava nos guardando? E a gente achava que era simplesmente para sermos abençoados, porque eu duvido que nós pensávamos em coisas totalmente espiritual. Nós pensávamos, na maioria das vezes, em coisas materiais. Isso é a prova, o quanto que a gente estava voltado para o nosso nefesh, que é a parte mais exterior da nossa alma. Agora vamos voltar para cá, senão a gente não termina. Quando Jacó pega aquela roupa e vê o sangue, ele declara a palavra. A palavra que ele declara é que a alma dele estava morrendo com o filho. A gente acabou de ler aqui. Deixa eu ver se eu acho onde foi. Olha ele falando no verso 28. E saiu um, quem é este um? José, de perto de mim. E eu disse: certamente ele foi devorado, e não o vi até aqui. Só que ele está falando isso, relatando isso, 22 anos depois, porque lá naquela época, quando aconteceu, ele declarou que naquele momento ele se sentou e permitiu que as trevas tomassem conta dele. Se abateu totalmente. E é por isso
que é declarado que ele perdeu um pouco daquele fluxo com Deus. Mas em seguida ele fala com a boca dele, porque a alma dele, que não está presa nesse plano do corpo, a alma que está acima nos céus, ela sabe, porque não tem contagem de tempo, ela sabe que José não estava morto. Aí ele abre a boca e fala: mas José está vivo. Mas mesmo assim, ele apenas declarando, mas não agindo de acordo a isso, ele perdeu muita coisa com Deus. E ele estava com medo de que agora, mesmo depois de 22 anos depois, se Beniamim subisse, ele tinha medo de perder o filho. E quando ele tem que ir para lá, Deus tem que vir e falar para ele: eu ainda sou contigo, desça ao Egito. Agora, quem está falando essas coisas aqui é Judá, é Judá. Ele está lá no Egito falando para José, que estava no lugar do faraó. José não sabia que era o irmão dele. Aliás, José sabia, ele que não sabia que aquele era o José. Ele está falando: olha, aconteceu isso com meu pai, e quando o nosso irmão morreu, o nosso pai fez assim, 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 e ele não iria aguentar. Por isso, sabe por quê? Porque José tinha arrumado um jeito ali de falar: olha, agora vocês voltam e o menino fica aqui comigo. Ele falou: eu fiquei por fiador com o meu pai, porque se eu chegar lá sem o menino, meu pai vai morrer. Aqui é que vai chegando o clímax da coisa, aí ele não aguenta mais, aí ele vai falar quem é ele. Mas é legal você ler no texto do Midrash essas imagens, porque ele coloca todos naquele jantar, manda sair todo mundo, e brinca com a arte da magia, e fala: olha, eu vou colocar vocês por adivinhação, eu vou colocar vocês um ao lado do outro de forma cronológica. Então ele falava: Rúben. Então ele colocou primeiro os filhos que vinha de Leá, depois os filhos, ele foi colocando os irmãos por mãe, porque eram 4 mulheres: Leá, quem mais? Bilá, Zilpá e Raquel. E o interessante que ele brinca e fala assim: Benjamim, você vai ficar aqui do meu lado, porque eu não tenho mãe, assim como você não tem mãe, você vai ficar aqui do meu lado. Só que Benjamim tinha que ficar do lado de José mesmo, porque os dois eram irmãos, filhos da mesma mãe. E aí ele começa a falar, cada um, e vai dar presentes, e na hora que ele chega no ouvido, porque até então está todo mundo assustado: como que esse homem sabe essas coisas? Como é que ele descobriu isso? Como é que ele sabe da nossa história? Esse copo deve ser mágico mesmo. E está tudo batendo, está tudo certinho. Quando ele chega no ouvido do menino, ele fala em primeiro lugar para o irmão dele: eu sou José, o teu irmão. Um chorou no pescoço do outro, porque naquele momento a profecia do Eterno ocupa um e outro, e cada um viu aquilo de ruim que iria acontecer lá na frente, que tinha a ver com o tabernáculo e tinha a ver com o templo sagrado. Enfim, quando então ele se revelou, os irmãos não acreditaram. O homem estava apresentando magia até então. Eu falei: agora como que é o nosso irmão?
E aí ele diz que era para buscar o pai. E novamente no Midrash diz o cuidado que eles tiveram de chegar lá e falar: nós vamos chegar lá e vamos falar para o nosso pai que o José está vivo. Aí o impacto vai ser tão grande que o nosso pai pode ter um treco lá e vai morrer. Então eles mandaram cantores, mulheres cantando e falando na canção, sabe, bem aquilo lá subliminar, aquela musiquinha, a música frequencial. Então eles cantaram lá, foi tudo um combinado. Olha, quando chegar lá, vou falar com meu pai, você vai estar perto da tenda cantando, e a música vai estar falando assim: olha, o teu filho José está vivo e vem te buscar. E aí na hora que ele fosse falar: olha, o nosso irmão José está vivo, aquele impacto já. Vocês perceberam que é assim até hoje, que as pessoas procuram dar uma notícia ruim? Ó, senta primeiro, aí você segura na mão, aí os apressados falam: você quer dizer que você tem que ser forte. A gente tenta, entendeu? Então são cenas maravilhosas. Um detalhe: o pai precisava ter certeza, porque o pai poderia não acreditar, porque esses meninos nunca se perdoaram, entre aspas aí, nunca se perdoaram do mal que eles fizeram ao pai, porque eles viram que o pai nunca mais tinha sido a mesma pessoa. Usando num jeito figurativo, a luz que o pai tinha se transformou um pouco em trevas. Por quê? Porque ele permitiu que uma parte da alma dele tivesse morrido com José. E isso atrapalhou o fluxo da presença do Eterno vir sobre ele nesses anos todos. Mas quando ele recebe a notícia que José estava vivo, e ainda José foi sábio, ele falou assim: olha, quando vocês disserem ao meu pai que eu estou vivo, diga a ele esta frase. E a frase que foi declarada era justamente o último ensino que o pai tinha dado a ele, ensino de Torá. Vocês lembram que lá atrás Jacó falou assim: olha, os meninos, teus irmãos, já estão lá em Siquém, Shechem, já há um tempo, e ele estava comendo. O que tinha acontecido lá nas circunvizinhanças de Shechem? Não tinham matado o pessoal todo por causa do episódio de Diná? Agora eles estão pastoreando ali. Ele ficou com medo: será que eles estão bem? Eles estão sem comida também, leva comida para eles e vê se está tudo bem. Aí quando tiver tudo em paz, você volta para me falar: José nunca mais voltou. Mas antes dele ir, eles estudaram juntos uma última porção de Torá, que ficou interrompido. Então José mandou falar para ele: olha, diga lá para o meu pai isso. Ou seja, a última coisa que a gente estudou junto foi esse pedaço. Então o pai ia saber: de fato é José, porque a gente estudou, a última aula foi isso mesmo. E aí o texto fala que quando ele recebe a notícia que José era aquele homem do Egito, aí fala: o Espírito do Eterno voltou sobre ele. Agora, foi Deus que quis se apartar um pouco dele? Tem alguma coisa a ver com Deus? Ou tem a ver com a atitude pessoal de cada pessoa? Quem é que impede do fluxo do Eterno vir sobre você? São os Shedim. São. Mas quem que dá o espaço para os Shedim atuarem? Cada um. Para o judeu, como que ele impede essa ação dos Shedim? Seguindo a vida deles no comportamento de Torá. Como era conhecido esse nome para quem vivia nesse comportamento de Torá? O nome é o viver diário. Não era isso? Lá no Novo Testamento,
Eles falavam de Antioquia que o viver diário, eles roubaram uma informação. Aí eles colocam uma informação distorcida justamente para humilhar a Torá, para tirar o conhecimento de Deus verdadeiro, para que as pessoas que estivessem nesses vínculos religiosos ficassem lá que o viver diário era vinculado a Jesus crucificado. O viver diário é aquele que era reconhecido, que ele mantinha um fluxo de luz com Deus pela Torá, porque a luz que ilumina o mundo é a Torá. E aquele que mantém o comportamento dele atrelado à Torá, como que vai entrar Shedim? Se o Shedim vai se aproximar dele quando ele não cumpre os mandamentos de Torá. Agora, mesmo dentro dos judeus, quando eles não cumpriam, eram visitados? Eram. Agora, e essa frase? Feitiçaria não pega em crente. Cansei de tirar demônio de crente. 8 pastores eu atendi, tudo com problemas desse tipo. E alguns que foram mais humildes falaram: ainda que tiver demônio, pode mandar manifestar, que eu quero é ficar livre. Não pega? As pessoas estão presas, sem fluxo com Deus. Tem ligação com Deus. Até o malvado mais extremo já ficou provado. A centelha divina está lá com Deus. Ela está toda no corpo desse homem, todo cheio de cascas, mais cascas e mais cascas e mais cascas e mais cascas, e ele se tornou uma treva total, mas a luz de Deus entra lá dentro. É isso que dá vida à alma que está aqui neste mundo. Como que essas cascas vão sair? Ele cumprindo o que a Torá fala em relação a ele, o comportamento com Deus. Se diz: quando teu irmão está passando por necessidades, não lhe cerra a mão. Ou seja, não é cerrar assim a mão, não. É não lhe cerra no sentido de não lhe feche a mão. Tem lugar que você fala: olha, vamos ajudar pessoas. Infelizmente eu vim de uma igreja que eu achava que era muito boa, mas quando tinha que ajudar alguém, sabe que a ordem que veio de cima? Não vai tirar dinheiro aqui da igreja, não. Vocês vão reunir entre vocês, irmãos, e cada um dá um pouquinho. Aí a pessoa podia falar: mas eu já dei o meu dízimo, e o meu dízimo é para socorrer essas coisas também. Não, o teu dízimo veio para cá, vai lá para a central, e aí resolveu o problema. Vocês têm que resolver entre vocês. Está descumprindo a Torá? Está. Então abre porta para um Shed visitar essa igreja? Abre. Então em crente não pega demônio? Em judeu não pega demônio? Em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ela fica exposta às variadas classes. Não estou falando só de demônio. Nós recebemos uma educação que só tem anjo de Deus e tem anjo demoníaco, só esses dois. E não é essa a verdade. Tem algumas classes, pelo menos 4. E aí? E aí, voltando para Jacó. Jacó reativou o fluxo com Deus. A alegria voltou. E aí tem um detalhe: para quem o justo, ele recebe de volta, né? Praticamente o tempo que ele ficou afastado do filho foi o tempo que ele teve ao lado do filho para depois morrer. Isso também é como se dissesse, estou falando de forma figurada, metáfora agora: Deus fez a ferida e Deus curou a ferida. Então 22 anos longe, então 22 anos perto. Ele teve a chance de conviver com o filho.
Ele teve a oportunidade de ver o cumprimento daqueles sonhos. Ele teve a oportunidade de presenciar que ele, e ainda que a mulher morta, a mãe de José, iriam se inclinar como sol e lua, igual aquele sonho, porque ele sabia que aquilo era de verdade, ele sabia que ia cumprir, e ele viu que não somente eles da família se curvaram diante de José, mas o mundo inteiro, se não se curvasse diante dele, iriam morrer de fome, porque não tinha comida. Que coisa linda, né? Aí, quando ele percebe todas essas coisas, ele ainda teve o privilégio de, junto com José, porque quando ele chega no Egito e vê aquela sequência de fome ainda, ele não era um tzadik? Era. O filho também não era? Era. Os dois vão junto entrar na sala do faraó. A sala do faraó tinha uma porta baixa. Acima desse portal tinha uma imagem de idolatria. Era mais baixo porque forçava a pessoa, quando fosse entrar ali, tinha que abaixar a cabeça, se curvar para aquela entidade do Egito, para chegar ao faraó. E Jacó, que era um justo de Deus, um tzadik, ele não se dobra diante de outros, porque ele se torna diante do Errad, é um. E quando ele foi passar naquela porta, ele não abaixou a cabeça. O que aconteceu ali? A porta aumentou de tamanho, isso é um milagre. A porta aumentou de tamanho, ele passou, depois que ele passou, a porta voltou ao normal, mas ele passou reto, ereto. Eu não acredito nisso. Sabe por que você não acredita nisso? Por isso que você está nessa tua vida medíocre até hoje, sem conhecimento de Deus, por causa do teu egoísmo, tua soberba, porque você acha que sabe tudo, e porque você conhece esse Deus que está mais para trevas, e não consegue acreditar que aquele que tem esse vínculo com Deus, o que é esse lado material? Você olha para essa parede, olha para cá, olha ali a água, escorreu, infelizmente. Como é que essa água conseguiu passar esse concreto? Se a água passa esse concreto, é sinal que tudo aquilo que é material é poroso. E você já aprendeu que tudo que existe, na verdade, não existe. Essa que é a quântica fala, que é sensacional. Isso que o judaísmo do Eterno já ensinava há muitos anos atrás, pela Torá. E aí você acha que é difícil demais para Deus fazer um pedaço de parede subir para que o justo do Eterno passasse? Então, literalmente, você está confiando num Deus errado. Eu disse errado, mas você tem que trocar errado para errado. E não errado. Errado. Um que não está associado com as coisas do mundo. E também aí entra a experiência da lua também dele. Que? Barro, né? Qual experiência? Parede mais corredor, Ah, foi mesmo. Entrou com tudo. Acho que vocês não sabem disso, né? Sabem, né? Viu? Mas não adianta você querer entrar na tua garagem e falar assim: Deus, que aconteça comigo igual aconteceu com a tua filha. Você vai dar ré, você vai bater. Então toma cuidado. Bom, a gente pode encerrar aí, para que fique como um sinal aí. Os dois, quando ele passa por aquela porta, eles chegam diante do faraó. O que Jacó fez? Qual era o motivo do Egito estar passando fome?
Deus falou que ia acontecer. Sim, Deus falou que ia acontecer. Mas qual foi, fisicamente falando, o que é que foi usado para que o Egito chegasse naquela tragédia? O Nilo não transbordou. Se o Nilo não transbordar, é falência no Egito, porque a terra do Egito depende das águas do rio. Então Jacó, quando soube disso, falou, quando ele entra, ele e José abençoam o rio e declaram que as águas do rio deveriam voltar ao normal. Outra coisa que pela Cabalá você vê no texto da Torá, não adianta falar cristianismo, religião diversa, não acessa essa verdade se não for pela Torá. Ali, todo mundo acha, quantos anos era para ter de fome? Para quem olha a Bíblia normal? 7 anos. E quem olha a Torá pelo texto hebraico, quantos anos era para ter de fome? 42 anos. Não, a minha Bíblia fala que é 7 anos. Justamente, continue com ela que você vai continuar servindo a Deus de forma errada. Mas na Bíblia hebraica, você vai ver pelo estudo de Torá dos sábios que vai revelar os segredos. Uma pessoa que vocês conhecem, nesse temor a Deus, estava lendo um livro que eu tinha passado lá para ele. Ele disse assim: me explica uma coisa, eu li aqui assim, e está dizendo que eu vou ler uma coisa que eu não vou entender. Então por que eu devo continuar lendo uma coisa se eu não tenho entendimento? Porque estava falando que a Torá, ela nada mais é para as pessoas que um conto de histórias. Mas quem tem o conhecimento de Deus, ele vê a revelação de Deus escondida, codificada nesses contos. Então a Cabalá revela a verdade, e é pela Cabalá que você vê pela gemátria das palavras, a forma que mostra ali, não eram 7 anos de fome, mas era 42 anos de fome. E quando eles oraram, Deus tinha passado 2 anos, Deus trouxe para 2 anos. E assim é, e assim foi, e assim será. E daí os 2 juntos foram abençoando, e José sabia que ele iria morrer, e ele falou: vocês devem me tirar daqui, eu não posso ficar aqui neste lugar. Jacó também havia dito: eu também não serei enterrado aqui não. Outra coisa que foi declarado lá no futuro, a partir de então, deste momento, o povo de Deus chegou no Egito em número de 70, certo? Aí você vai contar quantas pessoas davam literalmente. Dava 69. Cadê a alma 70? A mulher que estava grávida. O que José faz nesse período que ele tem o comando do Egito? Ele estabelece a lei que, inclusive, todo egípcio deveria ser circuncidado. Para quê? Para que anos mais tarde, quando começasse literalmente a escravidão no Egito do povo, porque eles sabiam que o povo seria escravo no Egito, o Egito não iria ter como impedir que o judeu perdesse a marca maior que liga um povo a Deus, que é o pacto. Então Deus pensou em tudo, e um homem se sujeitou a tudo para cumprir tudo que o Eterno pensou para um povo. Mas ele teve que lidar com o quê? Com o emocional dele. Teve que guardar o brit. Mas Deus preparou e ele fez a escolha. Ele teve que lutar. Lutar e lutar muito,
Porque é uma regra no judaísmo: nada vem de graça. Então, quando você vê este homem chorando, esse choro, aqui foi dito, todo o Egito ouviu. Pode ser uma metáfora, uma figura de linguagem, para mostrar que literalmente esse choro é aquele rasgar de alma. Aquilo para você entender o quanto foi doloroso, e é para você se sentir envergonhado. Porque a vidinha medíocre, como eu falei, da própria minha, nesses últimos 3 dias que passaram aí, eu tive uma sensação de 3 dias, e ele teve da vida inteira dele, em cada ano, provavelmente. Porque quanto mais desgraça vinha sobre ele, mais provavelmente ele conseguia perceber que mais perto de Deus ele estava, que mais a luz de Deus estava com ele. Ao contrário, ele não se sentiu pesado, simplesmente ele era conduzido. A gente, quando vive assim com Deus, a gente é conduzido, é como se os nossos pés não pisassem a terra. E não é levitação, porque levitação se consegue fazer usando magia. Não é levitação. Então aprendam isso. Olha, lamentavelmente, se você for embora para casa e continuar a mesma coisa que você é, então você não entendeu nada do que foi declarado aqui. Se você continuar com a tua sujeira interna, sem rasgar essas paredes por dentro, você não terá acesso e não terá resposta na tua vida do porquê você não consegue ter. Eu não quero que você venha aqui daqui 2 meses com um carro novo, com uma casa nova, com um emprego que você deve ter o salário triplicado, feliz, olha o que Deus fez comigo. Isso não me interessa, porque nós não estamos falando. Se você poderia chegar aqui, que Deus não permita, mas você poderia chegar aqui daqui a 1 mês mais pobre do que hoje, mas com o portal do céu aberto, e você enxergando os anjos subindo e descendo, aí sim era uma melhora consideravelmente. Mas com certeza você só está pensando no teu egoísmo, no teu eu quero ter uma vida melhor. Vida melhor para quê? Para você? Então, graças a Deus, o judaísmo fala, você não entrou nesse mundo para satisfazer as suas vontades. O fundador da terapia Gestalt, embora você não é obrigado a saber disso, é só para você, nem sei se ele é judeu. Se ele for judeu, então é daí que ele deve ter tirado essa frase. Quando ele abriu essa linha de Gestalt terapia, ele declara uma frase assim: falando para um amigo, eu não estou neste mundo para satisfazer os teus desejos. Se nós pudermos andar juntos, se andarmos juntos, se pudermos, e um poder ajudar o outro, será muito maravilhoso. Caso contrário, que você segue a tua vida e eu sigo a minha. Olha, passou mais de 10 anos, uma pessoa reencontrou comigo pela internet e disse assim: você lembra como era a minha vida? Eu nem lembrava, né? Mas você me deu um livro de presente, e você fez uma dedicatória. Aquela dedicatória, aquela frase, eu pensei, isso mudou a minha vida. Sabe qual era a frase? Era justamente essa frase que eu estou dizendo da Gestalt terapia: eu não estou neste mundo para satisfazer as tuas vontades. Se pudermos andarmos juntos, muito bem. Se não, siga o teu caminho e eu sigo o meu. Continuo gostando de você, te amando, mas leve você a tua vida e eu vou levar a minha. Então é bem isso. Você quer levar a tua vida do jeito que você quiser, é um direito teu. Mas pense no que falamos hoje. Você está sendo egoísta, vivendo debaixo de um egocentrismo, está pensando somente em você, nas tuas coisas, no teu eu, nos teus sentimentos, e você não sabe nada de Deus. A quem é você para falar isso?
Graças a Deus eu não sou nada, tanto quanto você, porque eu também vivi uma história parecida com a sua, até que alguma coisa aconteceu e o fluxo abriu e eu aprendi que o meu comportamento com Deus, a minha alegria, não depende das coisas que eu esteja vivendo. Por isso eu falei para você ontem sobre o Gamzu Letová. Todo mundo fala, mas ele era assim, 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 assado. Isso também é por bem, Gamzu Letová. Mas qual foi o estágio da vida dele? Como que ele estava? Com o corpo cheio de furúnculo, paraplégico, pobre, cego e uma casa caindo aos pedaços. E ainda falando Gamzu Letová? É louco, né? Pois é, ele vive num mundo que você não consegue alcançar. Essa é a diferença. Não queira trazer Deus para morar aqui com você. Ele quer que você aprenda a subir para morar com Ele. Aqui é o ponto mais baixo. Daqui nós temos que subir. E o que é que nos faz subir? Conhecimento de Torá. Se você não conhecer Torá, você vai continuar olhando para as tuas emoções, e elas serão as emoções que a psicologia ensina. É isso que será. Mas se você olhar pela Torá, a Torá vai ser para você uma escada que vai fazer você subir e vai se tornar luz, e o céu lhe será aberto. Mas se você quer continuar com a tua vida, o que eu posso fazer? A vida é sua, viva a tua vida. Só que um dia você vai ter que prestar conta e vai saber, eu estou te falando isso hoje e você é responsável por ela. Quer uma frase do livro? O Pequeno Príncipe. Você se torna responsável pelas tuas palavras, não é isso? Hein, Lu? É isso? Mas é mais ou menos isso. Tá, mas a essência é essa. Tá? Então tá aí. Isso. E no outro momento, de uma forma geral, não adianta. Seja por ordem de Deus, seja porque você permitiu os anjos demoníacos chegarem, seja porque foram uruhot, não interessa quais foram os seres espirituais que se aproximaram. Você não tomou atitude pela Torá. Ponto. Isso é do céu. O resto você vai confirmar quando você tiver o teu passamento e você vai ver que isso é assim. Podemos encerrar, né? E alguns devem estar dizendo, graças a Deus, eu estava aguentando